traz. E até vou fazer uma pergunta para vocês baseada nisso, que é uma pergunta polêmica disso. Passou agora... Não, mas Manda não, fala. assunto. Fala a pergunta e aí eu comento no que você falou. Tá, que é o seguinte, passou nesse novo código, essa reforminha eleitoral aí, essa proibição de policiais, juízes, promotores, procuradores, delegados, etc., teriam uma espécie de uma quarentena para participar de eleições. Todo mundo ficou comentando isso, é a lei para o Moro não participar de eleições. Dado o que aconteceu com o da Cunha agora e tantos outros que estão hoje legislando, ocupando posições e tal, eu quero jogar essa pergunta que é polêmica. Eu, Renan, acho que a quarentena faz sentido pra caramba, tá? É a opinião do Renan só. Mas quero ouvir de vocês o que vocês acham. Mas, então eu vou já começar rebatendo. Em que base você acha que faz sentido? Por quê? Qual é o argumento? Eu acho que, assim, a gente, no mundo, a gente tem, assim, as pessoas falam da liberdade em absoluto, mas... temos que falar das liberdades, mas assim, temos que olhar os casos concretos. São pessoas que são agentes do Estado, que têm ou monopólio do uso da violência, ou podem decidir a vida das pessoas através de investigações, decisões judiciais. Em condições normais de temperatura e pressão, isso é normal. Mas a gente já vive num universo que está completamente espetacularizado pela própria noção de uso de redes sociais e num país em que esse espetáculo ele é levado à quinta potência. Novamente, o caso do da Cunha é um caso único no mundo, mas a gente pode levantar tantos outros, posso levantar promotores que vivem de vazar os detalhes de uma investigação contra alguém só para sair na imprensa e ele sair de herói, tá? Tanto pro bem quanto pro mal, mas se bem que isso é sempre pro mal. Então, assim, num caso desses, como impedir que pessoas se utilizem do aparato do Estado destruam a vida de uma série de pessoas no caminho para pavimentar uma eleição para um parlamento ou para um cargo executivo, tá? Tô falando assim, a gente não faz leis para passar para um país fictício, assim, que a gente só trabalha como Estado. A gente tá falando do Brasil, que tem um da Cunha fazendo isso, tem um Faur que foi eleito mostrando o policial dando tiro na cabeça de gente postando no Twitter. Jogando isso aqui, colocando meu argumento. Entendi. Olha, ser sincero, eu ainda não tenho uma opinião totalmente embasada ou formada nesse assunto, mas o que eu fico pensando, eu acho que faz todo sentido isso que você está falando. Talvez o ponto seja, por que a gente não cria alguns critérios de coisas que não se possam ser feitas se ele quer pleitear um cargo público? Público no sentido eleitoral. Então, não sei se é tão difícil de criar obstáculos para não espetacularização ou não uso político da função. Eu sei que é meio nebuloso tentar delimitar isso, até porque eu fico pensando assim, um juiz, um ministro do STF, ele não pode escrever um livro sobre o que ele sabe? E aí ele está comunicando. O que muda, ao invés de ser o livro, é ele fazer isso numa rede, no YouTube. Claro que o caso do da Cunha é uma coisa totalmente fora do parâmetro, mas imagina... Ele não precisa nem disputar a eleição para estar errado. Na questão dele não é eleição, esse cara é um crime. O cara, assim, ele está cometendo um crime, para mim, muito grave, e a situação do contexto da gente ter esse tipo de coisa acontecendo no Brasil, como eu comentei há pouco, é uma falência total do Estado brasileiro na sua instância mais básica e fundamental. Então, para mim, isso é muito sério. Mas eu digo assim, dele competir eleitoralmente, não ele. Vamos usar um exemplo, do ministro do STF. O cara foi lá, ele tem um conhecimento, ele está ali, ele tem uma vivência, e ele escreveu um livro sobre aquilo. O livro é um meio de comunicar uma coisa que ele vive lá dentro. E ele vai vender o livro. Não, ele não pode vender o livro, ou ele não pode ganhar palanque ou plataforma porque ele conta o que a vida dele publica ali. Se ele pode no livro, ele vai ter que poder na rede social também. E aí o ponto que você está trazendo, né, Renan, a reflexão é a seguinte, então ele não pode fazer isso porque ele está usando isso para ganhar um espaço político. Eu não sei se tem alguma coisa errada nisso. O problema é se ele deixar de fazer a função dele ou usar a função dele para um lado pessoal só. Porque eu acho que é impossível você não ter alguma consequência de ganho. Você dizer assim, o Kim,
o Kim tem um entendimento legislativo e ele não pode falar disso para fora, né? Quer dizer, isso não vai dar espaço para ele. Eventualmente, um dia ele não vai estar na política e ele vai querer escrever um livro ou contar para as pessoas como é que é o processo legislativo brasileiro. Ele vai ganhar fama, vai ganhar espaço, vai ganhar mais popularidade por ter adquirido esse conhecimento ali. Não sei. Entendeu o meu ponto? Eu entendi. Eu quero ouvir o Kim aí e a gente pode ir rodando aqui, que esse tema é divertido. Isso, beleza. Eu acho o seguinte, para mim, policial, promotor, juiz, só se manifestaria sobre casos concretos, seus ou alheios, nos autos, né? Isso é uma coisa até que a lei da magistratura, a Loman, traz com certo rigor, assim, do sujeito não falar de caso alheio, não falar de caso que está acontecendo, mas na minha avaliação, manifestação devia ser só nos autos, né? O sujeito não deveria chamar uma coletiva, não deveria dar uma entrevista sobre o caso, porque não é o caso, né? Não é. Primeiro que não agrega nada, né? A elucidação dos fatos, a investigação, nem nada do tipo. E segundo, que abre brecha para mau uso, abre brecha para você utilizar um cargo, uma estrutura de Estado como palanque eleitoral, quando você devia estar conduzindo uma investigação. Infelizmente, não é uma lei, nem no caso da magistratura, que é mais rigoroso, não é bem cumprido, não é bem seguido. Para mim, era até ministro do Supremo, né? Porque o ministro do Supremo dá opinião sobre tudo, fala sobre tudo. Aí eles dizem que a lei da magistratura não se aplica a eles. É complicado. Para mim, aliás, na discussão sobre o ministro do Supremo, iria até além. Ele nem teria direito político, né? Ele não deveria nem poder disputar a eleição, né? Sentou uma cadeira no Supremo, para mim teria mandato, o Supremo não seria parte do judiciário, seria uma corte constitucional autônoma, e o ministro, depois de cumprir um mandato, sei lá, de 10 anos, não pode disputar a eleição, perdeu o direito político, um abraço. Mas indo para juiz, para promotor, para policial, para mim a manifestação deveria ser nos autos, deveria ser no inquérito e nenhum outro meio, porque ele está cumprindo a função dele e sair disso é utilizar aquilo para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar poder, que não é, a estrutura do Estado não foi feita para isso. Eu concordo, talvez, com a ideia do ministro do Supremo, por ser a última instância de um poder inteiro, e é um poder judiciário. Eu não sei se a gente teve casos, né, de ex-ministros do Supremo que quiseram concorrer a posições políticas. Talvez o Nelson Jobim, não sei se ele foi candidato a alguma coisa. Não sei se a gente tem outro, mas... O Nelson Jobim foi constituinte, né? Mas foi antes de ser ministro. Mas quem já falaram, né, e teve até uma especulação séria do PSB, foi o Joaquim Barbosa. O Nelson Jobim chegou a especular dele ser vice também. Já teve especulação relativa ao Jobim. Especularam, mas no final não foi. Mas assim, eu não sei se a gente teve um caso disso. Então, eu acho que do Supremo eu tenderia mais a falar, realmente, o Supremo é uma coisa especial e tal. E eu concordo com o que o Kim falou, né, com a ideia de que, não, ele tem que se manifestar nos autos, tal, sem a coisa espetacular pública. Mas e do ponto de vista de concorrer a uma eleição, talvez se ele tivesse sido restrito ou se contido a só se manifestar de uma forma mais institucional e reservada, acho que a gente não estaria tendo essa discussão, não seria necessária, ou a gente não teria por que estar falando disso. Mas eu queria entender do ponto de vista de eleição. E aí, Kim? Eu não entendi. Se você acha que ele tem que... Não, eu acho que ele poderia, tirando o ministro do Supremo, eu acho que poderia concorrer sem quarentena, desde que ele tivesse essa restrição de só se manifestar nos autos. E o caso, eu tendo a gostar disso, mas... O caso dos juízes, assim, é o mal menor ali. Foi mais falado por causa do Moro. Mas o principal mesmo são ali o dos promotores e o caso dos policiais, né? Que é o caso, assim, são os casos mais escandalosos e é o que mais elege gente. A gente pega a gente que foi eleito, teve um cara lá, o Danilo Balas, acho que foi até o colega, o Reni.
Que ele ficou famoso por ficar... Basicamente, ele ganhou uma eleição porque ele ficava atirando umas fotos da Dilma em um stand de tiro. Né? O Farrur, porque ele ficava postando vídeo de vagabundo morto, e pá. Beleza, não era vídeo dele. Vai lá, o caso do Farrur até defensável, vai. Agora, tem outros que foram eleitos fazendo... A Kátia Sastre, deputada federal, baseada num vídeo que rodou em rede social dela atirando num bandido ali. Ela não tinha nenhuma propositura, nada, e usaram ela de puxador de voto porque ela matou um bandido. Tudo bem, mesmo no caso deles, eu estou trazendo casos aqui, não são casos em que eles utilizaram a função especificamente para gerar esse conteúdo. O Farrur um pouco. Agora, teve outros, né? Eu posso citar o Gabriel Monteiro e o delegado da Cunha, que patentemente fazem isso. Patentemente fazem uso da estrutura ali para isso. E eu acho assim, eu não teria problema nenhum em não ter nenhuma lei regulando eleitoralmente eles, caso houvesse uma lei regulando o uso de redes sociais para esses caras. Que é o que acontece na Inglaterra, por exemplo. Na Inglaterra isso já foi regulamentado porque tinha policial que estava fazendo isso. Você pode filmar isso aqui não pode filmar. Os conteúdos que eles filmam têm que ser aprovados pela Secretaria de Segurança lá do condado e tal. Então os caras conseguiam ter as regras básicas para eles operarem ali, e aí beleza. Porque aqui no Brasil tá muita várzea. E foi descoberto que é um nicho eleitoral, e assim como toda cidade elege um cachorreiro, toda cidade hoje, e qualquer Assembleia Legislativa, tem também o seu respectivo policial, ou os seus respectivos policiais. Sabe que você está falando aí, e eu estou lembrando, eu tô fazendo uma pesquisa sobre prisões, né, o sistema carcerário, e eu fui visitar várias prisões do mundo, estou filmando, entrando dentro das prisões, inclusive aqui no Brasil. E eu fui para a Suécia, e eu entrevistei 3 parlamentares federais, né, e uma delas, eu entrevistei um liberal, uma de esquerda e uma de direita mais conservadora. E a de direita conservadora, ela era uma policial. Eu não sei os detalhes, e não entramos nesse papo, porque não era esse o contexto, nem tinha essa ideia na cabeça, mas eu não sei como que ela usou as redes sociais ou a função dela de policial ao longo da carreira dela para ganhar visibilidade, ou se ela era uma pessoa contida. Imagino que devia ser uma coisa mais contida. Eu não consigo ver um policial sueco fazendo live dele, fazendo uma operação policial. Mas ela estava lá, era policial e estava eleita, enfim, saiu para concorrer. Eu acho que o problema aqui, dado a nossa conversa e os pontos que vocês estão trazendo e tal, acho que nós estamos chegando num desfecho que o problema é o mau uso da função pública e institucional que ele tem. Não importa se ele vai concorrer ou não depois, ele já é um mau uso, e claro que isso é exacerbado quando ele ganha uma popularidade devido à exploração dessa atividade. E eu acho que na questão policial isso é muito mais grave, mas eu concordo com você, Renan, também a questão de procurador e juiz e tal,